Olá, bom dia a todas e todos. Finalmente de volta com o meu projeto aqui no YouTube, que é aquele de discutir e aprofundar as questões relativas ao método, à metodologia e à epistemologia da geografia, quase sempre dialogando com a obra do professor Milton Santos. Eu vou trabalhar aqui hoje dois conceitos, a palavra e o conceito, por conta de um objetivo que eu também tenho aqui, que é aquele de provocar uma discussão sobre a divisão acadêmica do trabalho, que acho fundamenta uma outra, que teremos que fazer aqui, que é aquela da disciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Coisas que estão muito confusas nos nossos textos e nas nossas reflexões. Eu vou trazer aqui a minha contribuição a essas discussões. Mas falemos da palavra, da ideia e do conceito. O que é a palavra, né? A palavra é uma unidade da língua. Um conceito, um fonema, separado de outro por um espaço em branco. Né? Território usado, dois fonemas, duas palavras, uma ideia. Casa bonita, dois fonemas, duas palavras, separado por um espaço em branco e uma ideia. É importante dizer que a palavra ela é reveladora, por escrito ou dita, de uma ideia. E o que é a ideia? A ideia é uma imagem das coisas. Quando eu falo casa bonita, imediatamente vem à mente uma ideia do que seja isso. Apenas a ideia. Se eu perguntar o que é uma casa bonita ou o que é o território usado, aí a coisa fica um pouco mais complicada e mais difícil, porque eu não posso falar, especialmente no mundo de hoje, apenas de um uso do território ou de uma casa bonita. Mas o que é a casa, o que é o bonito, o que é a beleza, o que é o belo e o que é o uso. E é aí que entra a questão da multidisciplinaridade. Buscar no outro aquilo que complementa a minha ideia. Mas eu não posso ir para o outro sem aprofundar aquilo que sou, a minha própria disciplinaridade. Então, para ler um geógrafo, e no caso aqui eu estou lendo com os meus amigos do YouTube a obra de Milton Santos, é preciso ter um pouco de conhecimento, de erudição sobre esses três termos que eu estou trazendo aqui. Então, veja, a ideia, ela é aquilo que extraímos do real concreto, mas de um fragmento do real concreto. A casa bonita, o território usado. O real concreto é muito mais do que uso do território do que casa bonita. Mas eu vou chegando lá. Né? Então, a ideia é uma noção. É a nossa primeira relação com o real concreto que a cabeça processa como ideia, mas é um fragmento. A palavra ideia, portanto, diz respeito a um objeto, algo que eu vejo no real concreto. E esse algo que eu vejo no real concreto, eu posso descrever. A geografia faz isso até hoje, vinculada a uma escola analítico-descritiva. Mas não basta no mundo de hoje descrever. O tempo é voraz e as tecnologias permitem que a geografia seja ultrapassada através da descrição pela imagem. As tecnologias da informação, a informação verbal que anda rápido e a informação imagética que também anda tão rápido que se produz rapidamente. Portanto, a geografia não pode mais permanecer como uma disciplina vinculada à descrição da Terra. É por isso que eu estou trazendo isso aqui. Porque ela usa só a ideia e a palavra.
Mas para você conseguir compreender, você tem que chegar ao conceito. O conceito é a ferramenta mais importante do processo de conhecimento. Não vou me deter na palavra, são discussões imensas que são feitas por outras disciplinas. Eu apenas uso e estudo aquilo que serve para que a minha cabeça fique clara e para que eu possa discutir aquilo que pretendo discutir como geógrafo. É uma sequência de ideias, de todas as ideias, que nos levam ao todo, que nos levam ao conceito. O conceito é a abordagem do todo, da totalidade. Ele é, repito, a ferramenta mais importante do processo de conhecimento. Mas para que eu chegue ao conceito, eu preciso definir aquele objeto, aquela ideia. E foi isso que Milton Santos fez muito bem. Ele teve a coragem de dizer que a geografia tem um e somente um objeto. E a epistemologia diz a mesma coisa. E ele disse: o nosso objeto é o espaço geográfico. E para definir um objeto, para identificar esse objeto, entre tantos, entre bilhões, ele precisou definir. E ele teve a ousadia de definir e dizer que o espaço geográfico é um indissociável e contraditório sistema de objetos e ações. E por que contraditório? Porque é histórico. O espaço geográfico tem a responsabilidade, isso é dito por muitos geógrafos, de compreender o espaço real da existência humana no planeta. Então, esse espaço geográfico, para nós, ele é sinônimo de totalidade, porque o homem habita a totalidade existente, ou seja, ele busca habitar a totalidade da superfície do planeta, que não é totalmente habitável, como nós sabemos, mas isso é uma outra discussão. Não se habita os desertos totalmente, as regiões polares e os oceanos. Então, são discussões muito importantes que não podem ser feitas e compreensões que precisam ser feitas apenas a partir da descrição. Só que o território, o espaço geográfico, o Milton propõe que ele seja uma instância. Ele é algo que existe. Habitamos a superfície do planeta, só que de forma diferenciada e seletiva. Para tanger essa diferenciação, que quem faz? É a história. Aí ele propõe, ele diz que é sinônimo espaço geográfico de território usado. Eu acho que não é. O território usado é um conceito ou um subconceito, depende do meu ponto de vista. Eu acato o espaço geográfico como instância e o território usado como conceito para o meu trabalho de geógrafo. Eu busco entender os usos, e é pelos usos do território, que é um conceito revisto por Milton Santos, território usado, ele fala, são os usos do território que me permite estudar tudo aquilo que acontece no presente e que compete à geografia compreender. Produzir o conhecimento sobre o presente do mundo através do seu conceito, que a define como ciência, que é o espaço geográfico. No caso, o espaço geográfico, com a sua definição, passa a ser uma teoria. Vê que a questão não é simples, é uma questão muito complexa. Mas o que é o conceito? O conceito é uma abstração. Ele opera uma abstração, que constitui em quê? A busca desse conceito. Em separar a diversidade dos casos, que é aquele fragmento que eu percebo no real concreto, olhando a minha janela, eu vejo um território usado. Aqui e somente este. Se eu explicar este descrevendo, eu não explicarei todos os usos do território. Mas por que isso é importante? Porque a totalidade é um atributo do existir. Eu existo em relação a tudo que existe. Por isso que a geografia é uma disciplina muito importante, porque ela diz respeito a esse tipo de explicação. Pois bem, essa abordagem do conceito como uma
operacionalização do abstrato, é preciso que se diga que isso não é uma técnica, que isso é uma reflexão, é uma abstração. Por isso que está sendo muito difícil nós entendermos e chegarmos a um acordo sobre o que é a geografia e a unidade da geografia. Eu vou ter que fazer mais um vídeo sobre este tema para não me alongar. E eu farei logo a seguir para poder subir, como se fala, no YouTube. Até já!